Queres dar aqui um contexto da Não, nossa dá nova tudo. casa? Dá tudo. Então, pois é, estamos aqui numa nova casa. A câmara está ali, Tiago. A câmara é aquela, pois, ainda me estou a habituar, eu ainda estou a ver como é que eu vou lidar com a questão do microfone, que eu gosto muito de esbracejar, sabes que eu tenho aquela dinâmica corporal. Eu tenho que me conter, vou ter que me conter para não mandar o microfone lá para o chão. Mas sim, mudou, não é? As Anti-Diet Talks mudaram, nós mudámos também. É um passo normal, é um passo de crescimento. Queremos, aliás, entregar a mesma dinâmica de conteúdo, mas de uma forma mais profissionalizada. Então é isto, aconteceu isto. Estamos num novo contexto, num novo cenário, num novo passo e faz parte do crescimento de alguma forma. Que lindo! Gostaste? E hoje o que é que nós temos? Bem, aposto que nunca meteram a mesa para comer um chocolate, mas nós metemos. E portanto temos chocolate do Dubai, que este não veio do Dubai, Veio da Temu. veio da Temu. É o chocolate do Dubai, mas com 2 € no bolso. É esse o conceito desse chocolate. Até porque vamos concordar que não estaríamos dispostos a dar 25 € por uma tablete. Não sei se é 25, acho que é para aí 70, não é? Não, isso era no LX. Era, não é? Já, Isso é já com a com a inflação. exatamente. Pronto, nós trouxemos este. Quais são as tuas expectativas? Pá, 2 € cabe numa expectativa relativamente baixa, né? Não estou com uma expectativa como se tivesse Eu acho pago. caríssimo, Tiago. Um Twix é 1,50€. Mas também estás aqui com o facto do pistácio neste momento valer o preço do ouro. Também tens de ter isso em consideração. O pistácio neste momento é o petróleo, o ouro e depois o pistácio. Neste momento está aqui com uma inflação considerável. Então Mas pronto, sim, a expectativa não é muito alta. estamos na nossa sala de jantar, com a mesa posta, Ia a comer comer um um... chocolate. Yeah. Pois, Deixa lá ver. pois. Não. Não, já estás a sentir bad feelings. E Pá, é que tu quando imaginas o chocolate com pistácio, tu imaginas não cheira mal. nos vídeos, tu imaginas logo aquele creme, sabes? Aquele creme que enche o chocolate, Sim. que enche os olhos. Não é isso que eu estou a ver neste momento. Neste momento estou a ver um chocolate um bocadinho mais ressequido do que aquilo que eu... Mas até tem aqui alguma moussezinha de pistácio. Sabes que agora estamos longe para dar tchim-tchim. É que eu sinto que não me consigo chegar É, para a não frente, é? porque Eu estou senão, aqui um tipo, bocado imagina, bloqueado. tipo, tchim-tchim assim, estás a ver? Tchim, tchim. Mas pronto, mas não cheira mal. Não, o cheiro é bacana. É bom. É? Será que isto se ouve? Ouve-se. Oh. Não, mas é bom. Vale dizer que nós não experimentámos o original. Por isso daí também que, em termos de comparação, não tínhamos bem um termo de comparação. Mas, pá, por 1,99€. Sim. Dentro daquilo que foi o custo, é bacaninho. Se voltava a comprar, Eu voltava. Quer dizer, não. Sabe um bocado a Temo. sobe um bocado a tempo. Não sei Pois se sabe. voltava a comprar. Mas não é mau. Ou seja, está dentro daquilo que é o custo. 2 € está ok. Mas eu também Mas acho que 2€ não está nada ok. Desculpa, Tiago, não consigo Então concordar quanto com é que essa querias parte. que isto fosse? 79 cêntimos? Já te acabei de explicar neste momento. O pistácio é um ativo valorizado. Então tens de pagar. Tens de pagar a inflação. Pronto, e é isso. Qual é a nota que dás de 0 a 5? De 0 a 5? Um 3.7. Não, Não, abaixa. não. Claro que Estás a abaixa. ser completamente comido Pois pela estou. moda. Pois estou. Neste momento estou completamente brainwashing. Um, É para aí um 2.4. 2. É um, É é um um, 2.1. é um suficiente menos. Um suficiente menos. Olha, eu gostei dessa categorização. Um suficiente menos. Um suficiente menos. Dá ali qualquer coisa como 2.1. E pronto. Não sei, queres dizer mais alguma coisa? Vamos passar para o Pá, nosso tema. acho que sim. Pá, é ok, mas não fiquei fã. E pronto, a partir de agora os nossos episódios vão ser na nossa salinha de jantar. Mas as novidades não acabam aqui.
Queres dizer mais alguma coisa do que estamos andando a fazer? Não queres Novidades? Conta-me. Partilhar nada? Conta-me. Não sei, queres partilhar alguma coisa? Não, que novidades? Pronto, está bem, então vamos para o tema. Mas que novidades para Não. além desta grande transição que fizemos? Pois é, mas também estamos a fazer uma transição na terapia nutricional, ou não? Ok. Queres partilhar isso já? Se calhar. Podemos partilhar. Este episódio foi super preparado, como podem estar a reparar. Não, nem fazia ideia que íamos tocar nesse ponto, já não me lembrava. Então, o que é que podemos partilhar? Neste momento, a terapia nutricional vai deixar... Aliás, quando este episódio sair, já deixou, podemos já dizer esta, já deixou de ser um processo apenas individual e vai ser complementar, vamos também ter processo terapêutico em grupo. Exatamente, ou seja, para além das consultas de terapia nutricional, as nossas clientes passam a ter também disponível aqui uma parte de... É um grupo terapêutico, no fundo, terapia nutricional em grupo. São grupos pequenos de pessoas exatamente com os mesmos objetivos, exatamente com os mesmos desafios, e o poder do grupo nós sabemos que é muito transformador, daí que tínhamos querido fazer... Sim, querido. Fazer esta mudança, e está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, não sentes? Tá. Neste momento estamos completamente no 300 km na faixa da esquerda na autoestrada. Neste momento é assim que eu me sinto. Mas pronto, é necessário. Estamos contentes porque a nossa empresa está a crescer, e significa também que estamos a ajudar mais pessoas, que é o nosso objetivo, sempre foi, na verdade. Desde o primeiro dia, E eu acho que o podcast, na verdade, é uma extensão desse crescimento também, e é um dos, se calhar, o principal meio que nós começámos a utilizar para comunicar, que funcionou, as pessoas gostaram, e de repente temos pessoas que ouvem o podcast, e muitas, e pronto, é giro. O que é sempre estranho, não é? É sempre estranho. Quando as pessoas me partilham, que assistem, eu sinto-me sempre bem estranho. Porque no momento que estás a fazer, pensas que absolutamente ninguém vai ver. Não sentes isso? Claro. Eu tenho sempre essa sensação interna de que... Imagina, são só dois malucos a dizer umas coisas. E quando as pessoas dizem é que eu vi no podcast, eu fico com medo do que é que eu disse. Vou ser honesta. Mas pronto, é isso. E o que é que vamos falar hoje? Então, vamos falar sobre a monitorização da saúde através de tecnologia de dados, ou seja, relógios, pulseiras, fitness. Vamos trazer toda essa questão. Não do ponto de vista, diria, de se funciona, se é credível, se é viável ou não, mas trazer... Que é pouco credível, mas pronto. Não, tem alguma... QB de credibilidade. A pulseira que tem aí no braço, que mede a vossa pulsação, não acredito que saiba muito como é que vocês dormiram, mas pronto. Mas respeitamos. Mas também gosto. Não, falando agora um pouco a sério, trazendo aqui também a questão direcionada ao quanto essas tecnologias nos podem afastar do nosso corpo, daquilo que estamos a sentir, sensações corporais, necessidades, ou seja, quase como se estivéssemos a validar o que sentimos, seja a nível de recuperação, de descanso, até de fome, não é? Ou seja, muitas das vezes estas tecnologias até nos levam para um ponto em que, mas espera aí, se eu gastei X calorias no exercício, eu deveria agora estar a fazer esta refeição, um bocadinho mais calórica, até nos leva aqui a duvidar um bocadinho da nossa fome, muitas das vezes ajuda a criar aqui uma relação mais disfuncional com a comida, com o nosso corpo. Então era muito nessa perspectiva, muito nessa perspectiva que queremos aqui a trazer hoje. Não tanto do ponto de vista de ficha técnica dos produtos, mas até porque ainda não somos comerciais, exatamente. Pelo menos o produto deles. Agora disseste bem, pelo menos do produto deles. Todos nós somos vendedores, né? Das nossas ideias, das nossas... Sim, nós também. Faz parte. Dos nossos serviços. Vender é uma coisa boa. Também é preciso desconstruir isso. Vender mas isso não é bom. O tema para hoje. Isso não é o tema para hoje. Isso não é o tema para hoje. Mas sim, queremos trazer
queremos trazer essa reflexão. No fundo Sim. é uma reflexão. Sim, exatamente, porque nós vemos e sentimos que é um tema crescente dos Apple Watch, agora o Whoop e relógios do género que medem tudo e mais alguma coisa. E nada contra, porque honestamente, como pessoa individual que também sou, também acho interessante esse tipo de gráficos, mas ao mesmo tempo também me questiono qual é que é no fundo o ponto de utilizar aquela... Ou seja, a forma como nós utilizamos aquela informação torna-se muitas vezes um bocadinho disfuncional sem nos apercebermos. E acho que o ponto é trazer mais isto para discussão. Obviamente que quem gosta de usar usa, quem não gosta não usa, mas às vezes são coisas que nós consideramos quase inofensivas e quando vamos a ver, e eu noto muito isto nas consultas de terapia nutricional, que tenho muitas clientes que começaram a usar de uma perspectiva muito inofensiva e quando vais a ver já não está a ser tão inofensiva assim e já está a trazer comportamentos que claramente não estão a ser saudáveis e que, pronto, estão a ser influenciados por esse tipo de dispositivos. E, na verdade, quem diz relógios, eu meto os relógios... Imagina, o telemóvel também, em certa parte, também tem a parte de contar os passos, que muitas vezes também traz este tipo de comportamento, ou... Eu acho que tudo o que nos mete muito para o lado externo, ou seja, nos afasta daquilo que nós estamos a sentir para nos colocar num ponto em que a tecnologia nos diz como é que nós nos deveríamos sentir, eu acho que pode ter um bocadinho este risco, não é? Porque, por exemplo, agora está muito na moda o relógio, o Whoop, que vemos muitas vezes nas redes sociais as pessoas a meter um print, como é que dormiram, a recuperação, etc. Que, novamente, acho super giro e... Eu às vezes vejo e fico eu tenho aliciado. inveja! Eu tenho inveja! Mas... No entanto, Exato. A verdade é que, ao mesmo tempo penso, se eu tivesse um relógio daqueles, quantas vezes, se calhar, eu não iria dormir assim tão bem, mas o relógio iria dizer que eu estava com a recuperação a 97 e então eu iria descredibilizar a forma como eu estaria a sentir, como eu me estaria a sentir, porque o relógio diz. E eu acho que é este o ponto, ou seja, muitas vezes nós acabamos por ignorar um bocadinho. Eu acho que já vivemos numa sociedade que nós somos tão estimulados por tudo que já é tão fácil de ignorar tudo o que nós estamos a sentir e de repente, imagina, passou um dia e não fomos fazer xixi à casa de banho porque não nos lembramos. já vivemos muito em piloto automático, Exatamente. né? Muito focados no exterior e pouco conectados com o interior. E todas estas tecnologias, ou seja, nunca é acerca das coisas, é acerca de nós Exato. e como nos relacionamos com as coisas. E o que é que nós queremos também aqui trazer nesse sentido da reflexão? Que o problema não são os dispositivos, não são os relógios, mas a minha expectativa em relação a eles. O que é que eu espero que este relógio me traga? Espero que ele substitua aquilo que é a minha conexão e percepção dos sinais internos? Mas será que é possível não substituir? Eu acho que o ponto é esse. Ou achas que é? Depende. Em que sentido? No sentido Imagina, achas de... que alguém assim tão conectado consigo próprio que... Então, se a pessoa for assim tão conectada, a pessoa não precisa do relógio. Certo, mas o relógio muitas das vezes também pode trazer aqui um fator Consciência. de Pois. consciencialização, de padrões, de fatores motivacionais. Sabemos que a motivação intrínseca, em termos de longevidade, sustentabilidade, é superior à motivação extrínseca, mas motivação externa também é importante. E o relógio também pode trazer isso. Ou seja, é como tudo, não é? Tudo tem os seus prós e os seus contras. O relógio pode trazer algumas coisas positivas, mas facilmente também nos pode levar a um ponto de desconexão. A um ponto em que a comida, a relação com o exercício físico fica mais ansiosa do que estava antes. Em que de repente eu tenho fome, mas não me permito comer porque ainda não fiz exercício hoje, ou porque fiz exercício, mas ainda não gastei as calorias suficientes. E todas estas dinâmicas, eu de repente estou a falar, estou-me aqui a conter bué para não esbracejar, sabes? Porque Mas acho que podes, estou com algum receio acho que o do microfone microfone. É aguenta. tranquilo, não é? Sim, é tranquilo, é tranquilo. Tudo bem, Tiago, tudo bem, tudo bem. Tu podes. Tu consegues. Não, o que é que eu estava a dizer? Mas podes mexer as mãos.
Não é isso, estás a ver? Ainda me estou a É, ambientar. parece que está aqui alguma coisa, É, não mas é? não está, É, não está. é, também sinto. Mas pronto, é habituação corporal. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que às vezes até fizemos exercício físico, mas como estamos a monitorizar, achamos que ainda não podemos comer determinado prato, por exemplo, de determinada comida, porque ainda não gastamos as Uhum. calorias suficientes. E muitas das vezes este tipo de gatilho, para pessoas que já têm, por exemplo, que é muito do público que nós atendemos na terapia nutricional, já têm normalmente uma necessidade de controlo acentuada, um traço de perfeccionismo também, Uhum. muito evidente. Isto pode ser o gatilho perfeito para o desencadear de uma relação complicada com o corpo, com a comida, com o exercício físico. Então é importante termos atenção em relação a isso. E outra coisa que também acho importante falarmos é, muitas das vezes há uma confusão entre cuidar e controlar. E qual é que é a minha visão especificamente em relação a isto? É que estas tecnologias colocam-nos muito mais num ponto de controlo. Eu Uhum. quero controlar todas as variáveis, os ciclos do sono, o cansaço, a recuperação, a fome. Já estou aqui a entrar na dinâmica corporal, já Já estou te a estás a sentir, já estou habituar. a sentir. Que me esqueço daquilo que eu verdadeiramente estou a sentir. O nosso corpo tem uma sabedoria interna. O bebê mal nasce, ele tem logo uma capacidade de autorregulação. O bebê nasce, ainda não tem capacidade em termos racionais absolutamente nenhuma e já sabe quando tem fome, Chora. chora, quando está saciado, para de se amamentar. Ou seja, isto é intrínseco. Então o bebê não se amamenta? Mais ou O que é que eu menos. disse que está errado? Diz-me uma coisa. Quando está associado, para de se amamentar, mais ou menos, mas sim. Então, Acho que deu para perceber. Mas sim, é isso. Eu percebi o que é que estavas a querer dizer. mas fiquei com curiosidade. Não para? Mais ou menos, acho que o fazem parar a ele. Não, ele, pronto, ele indica que não quer mais, O não é? bebê para. O bebê Sim. tem capacidade de parar. Mães desse lado, confirmem. O bebê tem capacidade de parar. Mas Mas pronto, sim. não é esse o ponto. O ponto é importante percebermos o que é que pretendemos destas tecnologias, porque muitas das vezes é um externalizar aquilo que intrinsecamente eu consigo sentir, percepcionar, Uhum. intuir. Eu acho que tocaste em vários pontos que são importantes. Por exemplo, em relação à atividade física, eu acho que muitas pessoas têm muita resistência em começar a fazer alguma coisa porque ninguém pensa em fazer atividade física. Ou melhor, a maior parte das pessoas, quando pensa em atividade física, pensa numa coisa, numa rotina específica, com dias específicos, intensidades específicas. Não pensam na atividade física como, imagina, vou experimentar fazer uma corrida e deixa ver. Quando eu penso na corrida, eu já estou a pensar que tenho que ir 3 vezes por semana, de preferência de manhã, depois a seguir tenho que ir tomar banho, e estamos todos a pensar numa rotina já super específica, quando podíamos olhar simplesmente para a atividade física do género, vou experimentar correr e tipo a seguir logo se vê. Eu às vezes, por exemplo, se nós olharmos para um almoço com um amigo da forma como olhamos para a atividade física, nós nunca íamos almoçar com os nossos amigos. Porque se eu pensar que eu tenho que ir almoçar com os meus amigos todas as sextas-feiras, à hora do almoço, de repente já não dá para encaixar e já nunca vou. E eu acho que é isto que faz com que muitas vezes as pessoas criem esta resistência a começar a atividade física. Porque se eu olhar para um almoço com um amigo de vou agora e depois logo se vê quando é que vamos novamente, nem estou a pensar nisso, é uma coisa mais leve, percebes? E com a atividade física, eu acho que, isto para dizer que eu acho que os relógios trazem um bocado, e potenciam ainda mais isto, que é eu vou, mas eu já tenho que estar a pensar tipo, que tenho que ir muito mais vezes. Percebes o que eu quero dizer? Que estou a pensar quase numa rotina completa. Eu acho que isso dificulta, por exemplo, iniciar a atividade física. Porque se fosse só ir uma vez e olhar para aquilo como um evento único e não estar a olhar para uma rotina completa, se calhar tornaria mais fácil o ir, e depois de eu ir, eu percebo que até tenho alguns benefícios com aquilo e tenho vontade de repetir. Percebes o que eu quero dizer? Sim. E depois, também a questão do controle, que eu acho que é exatamente esse o ponto aqui, a preocupação que nos traz o relógio, não é?
Porque uma coisa é, lá está, nós conseguirmos identificar que há coisas que não estão assim tão benéficas para nós, se calhar não estou a dormir as horas suficientes, estou-me a deitar muito tarde, e isso são padrões que são importantes de perceber para também conseguirmos corrigir. Outra coisa é haver um foco excessivo neste controle de tudo, e de repente, imagina, vais fazer atividade física, mas normalmente gastas 300 calorias, estou a mandar para o ar, não faço ideia, mas gastas 300 calorias, hoje só gastaste 150, já nem valeu a pena. Tipo, já não foi um bom treino. Não interessa nada se fizeste exercícios que gostaste, se tiraste algum prazer daquilo. Imagina, se o relógio diz que só gastaste metade, não deve ser suficiente, percebes? Eu acho que esse é o ponto, e lá está, isto associado depois a... Claro que diferentes pessoas lidam de diferentes formas com este tipo de dados e de números, mas geralmente questões com a relação com a comida estão muito associadas, como tu disseste, a traços de perfeccionismo. Ou seja, geralmente não vão ser pessoas que olham para os números de uma forma de... é um guia e vou-me orientando. Não, são pessoas que olham para os números com alguma rigidez, e isso é que torna Com aqui... muita rigidez. Exato, e isso é que torna aqui este tipo de tecnologias às vezes um bocadinho preocupante, e inclusive muitas vezes na terapia nutricional é um trabalho que nós fazemos para as pessoas conseguirem deixar o relógio em casa ou não dormir com o relógio uma noite, porque as pessoas sentem que de alguma forma ou estão a falhar com alguma coisa ou já não estão a fazer alguma coisa correta por não estarem a monitorizar tudo. E o que poderia ser um cuidado pessoal, não é? Uma forma de eu me amar, de eu cuidar de mim de alguma forma, seja através da alimentação, do exercício físico, de que maneira for, torna-se uma prisão interna, não é? Uma prisão que eu mesmo criei para mim próprio. Ou seja, em que comer vira uma ansiedade, fazer exercício também vira. Ou seja, é interessante olharmos para isto como uma forma de melhorarmos o nosso estilo de vida e a nossa saúde, e não como um prejuízo da mesma. E é preciso cuidado, acho que esta é a mensagem principal do episódio de hoje, é preciso cuidado para perceber até que ponto esse controlo excessivo, que no fundo, como eu comecei o episódio a dizer, nunca são as coisas, mas a maneira como me relaciono com elas, mas para pessoas específicas, com traços mais perfeccionistas, é preciso este cuidado para o controle ou o excesso de controle não virar uma prisão interna, não é? Sim. E tudo girar à volta da comida, do exercício, do corpo, e ali num ciclo de ansiedade em relação a essas áreas. E o que era supostamente para cuidar da minha saúde, para emagrecer, vira um pesadelo, não é? Vira uma prisão interna em que a pessoa só vive presa nessas dinâmicas, ao nível do pensamento, do sentimento, do comportamento, da sensação de culpa constante, sempre com a sensação de insuficiência, que está a faltar alguma coisa, que não fez correto. Então, sem dúvida que é por aqui a mensagem de hoje. E eu acho que ainda outro ponto importante em relação a esta coisa dos relógios e do sono e de tudo mais é a questão do descanso, porque nós concordas que uma das questões que mais vejo em consulta são pessoas que não se permitem descansar porque estão constantemente com a ideia de que têm que estar sempre a fazer coisas, sempre a ser produtivas, e que muitas vezes nem fazem aquilo que têm para fazer, nem descansam, porque estão tipo com o cérebro a mil por não estarem a fazer aquilo que têm para fazer, sabes? E eu acho que esta coisa dos relógios traz muito... eu acho que esta coisa dos relógios traz muito, ainda mais isto, que é a ideia de que temos de estar sempre a fazer. Imagina, faz atividade física, mas ainda não atingiste os passos diários, ou o relógio... se bem que agora também estou a pensar, e também acho que é uma realidade, que há relógios que mandam descansar. E essa parte também, aí posso ver um ponto positivo. E também há aplicações que não está propriamente relacionado com a parte dos relógios, mas há algumas aplicações que até, com base nos treinos que tu vais inserindo, mostram que não estás a descansar o suficiente, por exemplo. Mas, novamente, eu acho que isto pode ser uma ajuda nesse sentido, até nesse caso, mas deve ser uma coisa que
parte essencialmente de dentro, porque senão estamos para sempre a colocar-nos num ponto de quase dependência que algo externo nos diga como é que nós nos devemos sentir ou nos devemos comportar no final do dia. E ainda em relação a que não está propriamente relacionado com a questão dos relógios, mas que eu acho que também está relacionado, é, por exemplo, aplicações para contar calorias. Eu acho que o ponto vai dar um bocadinho à mesma coisa, ou seja, é uma dinâmica obviamente diferente, mas o ponto acaba por ser o mesmo, que é... eu definir à partida, ou alguém definiu para mim um X de calorias diárias que eu devia comer e eu estou-me a meter naquela caixinha e não interessa nada se eu tenho fome, se eu não tenho, se eu já estou bem, se eu não estou, se eu tenho aquelas calorias e ainda não atingi a proteína, então deixa cá comer mais não sei o quê. Então tudo o que... E mesmo, por exemplo, a balança também traz muito esta coisa de... Não interessa para nada como é que nós nos estamos a sentir, se a balança diz que nós temos mais 500 gramas e 500 gramas não é nada, não é? Automaticamente, quantas vezes já não aconteceu de nos estarmos a sentir melhores, nos estarmos a sentir tipo, bem, há dias em que se acordamos e nos sentimos bem e noutros que não tão bem, não é? E muitas vezes irmos quase buscar esta validação à balança de se eu me estou a sentir assim, deixa lá ver o que é que a balança diz. E depois sobes à balança, tens mais 500 gramas, tipo, já tudo o que tu sentias já foi completamente ultrapassado e tipo, não, pá, aí que estava errada e não sentia nada disto. Então acho que a mensagem é exatamente essa, é, no fundo, a tecnologia eu acho que nos pode acrescentar, na verdade, e pode ser uma coisa boa, mas deve ser usada com cautela. Cautela é mesmo palavra de pai, não achas? É cautela. Cautela. Vai com cautela. Exato. Mas acho que deve ser utilizada com cautela, que é... Já não vi essa palavra há meses. Sim, pai, há 20 anos. Mas deve ser utilizada com cautela porque, lá está, pode tornar-se facilmente uma coisa que traz mais prejuízo do que benefício e que, na verdade, nos desconecta de nós e das nossas necessidades. E, em primeira instância, se estamos a querer utilizar determinado relógio ou o que seja, é porque estamos preocupados com a nossa saúde ou que estamos a querer cuidar de nós e às vezes esse cuidado não passa tanto por aí, passa mais por parar e perceber o que é que eu preciso e como é que eu estou a ter a capacidade de entender as necessidades do meu corpo, sim ou não, e trabalhar isso, porque na verdade esta conexão trabalha-se. Exatamente. E refletirmos até que ponto isto não significa alguma desconfiança para com o nosso corpo e para com a nossa sabedoria interna, não é? Ou seja, se eu preciso de um relógio para me dizer se eu estou descansado, se eu recuperei, então, mas eu não consigo percepcionar como é que eu me sinto? Mas eu acho que esse é o ponto, tu não consegues. Não consegues? Não, imagina, tu consegues, mas quando tu te habituas a utilizar o relógio, tu deixas de conseguir. Porque nós temos, percebes? Por exemplo, imagina, pessoas que fizeram muitas dietas. Achas que intrinsecamente deixas de conseguir? Não. Tu deixas de... Por exemplo, pessoas que fizeram muitas dietas. Nós temos todos a capacidade de sentir fome e saciedade. Mas ou seja, os sinais estão lá na mesma, mas nós deixamos de ter a capacidade de os ouvir. Mas era isso que eu estava a dizer, é possível trabalhar esta reconexão com o nosso corpo, mas quando tu utilizas os relógios, eu estou aqui a dizer os relógios, mas não tem que ser os relógios. Sim, não é acerca dos relógios. Estamos todos a perceber a dinâmica, sim, não é? Sim, é acerca do caminho de dentro para fora, Exato. ou seja, externalizar aquilo que eu posso tu deixas de conseguir ter essa percepção, porque imagina, se é como, por exemplo, fazer um teste. Se tu tiveres todos os dias, todas as segundas-feiras que fazer um teste, e tu sabes que o ChatGPT está aqui e podes lhe perguntar. Tu chega a um ponto que tu já nem vais estudar, porque tu sabes que lhe podes perguntar. Essa e é a mesma coisa. Boa, foi ótima, eu sei. Por acaso sei. Está a aprender contigo. Tu vais deixar de estudar porque tu vais ter o ChatGPT para perguntar. Eu acho que é a mesma coisa. Chega a um ponto que, imagina, tu tens o relógio que te diz tu recuperaste a 96 ou a 77 e... Se lixa o que eu estou a sentir. Exato, ou seja... Porque já tenho ali a validação externa. Tu já nem vais recorrer a ti próprio para ter essa percepção. Tu vais simplesmente olhar para o relógio e tirar as ilações dali, só que a tecnologia falha, não é? E pronto, começámos por dizer que não nos íamos focar muito na credibilidade destes dispositivos, mas honestamente não é muita.
dependendo também do que é que está a medir e não, mas, por exemplo, a nível de descanso e assim, não existem, eu por acaso fui pesquisar, vês? Esta parte eu fui pesquisar. Não existem, eu encontrei 2 estudos que falavam sobre isto. Não existem praticamente estudos a avaliar a credibilidade e fiabilidade deste tipo de tecnologia, portanto, acho que o ponto é esse. Sim, mas realçar novamente que nunca é acerca das coisas, é acerca da maneira como nos relacionamos com as coisas. Isto no sentido de não somos fundamentalistas, ou seja, quem gostar, quem sentir que de alguma forma está a agregar, não é? Essas tecnologias estão a agregar algum valor, boa, bacana, continua. Se sentires que isso de alguma forma está a desconectar-te da relação que tens contigo mesmo, da capacidade de reconheceres os teus sinais de fome, saciedade, de alguma forma as tuas necessidades físicas, mentais e emocionais, então aí talvez seja de equacionares abandonar, não é? Porque se não está a sortir um efeito que tu desejas, se não está a contribuir, para que insistir em comportamentos que não estão a ser benéficos, não é? E acho que outro ponto que também não tocámos aqui, que eu acho que é importante, é a questão da culpa, porque eu acho que este tipo de comportamentos, de nós recorrermos muito a coisas externas, também aumenta um bocadinho a culpa que depois sentimos por não estar a cumprir, porque nem todos os dias vão ser iguais, nem todos os dias vão ser perfeitos, e vão haver efetivamente dias onde nós ou não descansamos o suficiente, mas imagina, a vida seguiu na mesma e não vamos conseguir descansar, ou queríamos ter ido fazer atividade física mas não conseguimos, ou não nos apeteceu, ou estamos mais cansados, o que seja, ou queríamos ter feito uma alimentação de determinada forma, mas a vida não permitiu, ou seja, a nossa vida não está sobre a alçada do nosso controle, não é? Apesar de nós gostarmos muito de acreditar nessa ideia e trazer essa ideia. Influenciamos, mas não controlamos. Exato, e a percentagem de coisas que nós controlamos, na verdade, é pequena. E isto alimenta muito o ciclo da culpa, que é, ok, eu pensei que tinha ido treinar, o relógio está a dizer que eu devia gastar X, ou que devia... É que, por acaso, por exemplo, aqueles relógios da Apple têm tipo o círculo, que tu tens que fechar o... Não sei se sabes, não sabes? Não, pois, por claro que acaso não sabes. Mas pronto, tens que... Imagina, tens os números de passos, e o círculo só fecha quando tu atinges o número de passos, percebes? E isto para todos os hábitos. Depois eu acho que aumenta o ciclo da culpa, porque chegas ao final do dia e não fechaste nenhum círculo, Sentes-te incompetente, né? De alguma no forma. mínimo. Pois. E depois a culpa vai fazer o quê? Muitas vezes vai fazer com que as pessoas recorram à comida para gerir esta culpa que não que é foi... difícil de ser Exatamente. sentida, não é? Ou seja, estamos a aumentar muitas vezes aqui um ciclo de descontrole com a comida, de fome emocional, e uma coisa que ao início poderia ser até positiva e que foi acrescentada com o intuito de, ok, quero cuidar mais de mim, na verdade já não está a ser quero cuidar mais de mim e está a ser exatamente o contrário. Uma busca pelo controlo desenfreado, não é? É. E pronto, acaba por ser prejudicial para nós, para a nossa relação com a comida, com o corpo, com o exercício. Então, diria que é isto, não? Eu acho que Tens alguma coisa a acrescentar mais? Só para terminar, o ponto que estavas a dar há pouco, eu acho que é importante, que é, no fundo não existe obviamente uma resposta certa se devemos ou não usar relógios, cada um de nós deve avaliar, dependendo daquilo que também são as nossas crenças e objetivos em relação a isto, mas eu acho que o principal ponto que nós devemos pensar é se sentimos que tem estado realmente a ajudar ou mais a atrapalhar, porque muitas vezes em consulta nós chegamos a esta conclusão que é o relógio veio por um bom motivo, mas já não está a ser bom e já está a trazer muito mais ansiedade do que qualquer ponto positivo. E se calhar aí faz sentido nós deixarmos de utilizar ou metermos de lado por um tempo e depois logo se volta a pensar sobre o tema. Mas não existe uma resposta certa ou não, nem é o nosso objetivo aqui estar a trazer respostas certas. No fundo, como sempre, é trazer temas para cima da mesa, trazer perspectivas, se calhar, diferentes daquelas que geralmente ouvimos e depois colocar-nos a refletir se para nós é algo positivo, se não é assim tão positivo, qual Exatamente. é...
O nosso papel aqui nas Anti-Diet Talks nunca foi o de dar respostas certas. Foi sempre na perspectiva de trazer reflexões para cima da mesa para que cada um de nós consiga perceber o que é que faz sentido, não é? Porque eu, ao trazer respostas certas, também estou a trazer com os meus vieses, com a minha visão de mundo, e isso não necessariamente está absolutamente certo, não é? É a minha percepção, de acordo Exatamente. com as minhas experiências. Então, ao trazermos reflexões, depois cada um terá o discernimento, a capacidade de retirar o que quiser retirar daqui e aplicar de acordo com o que lhe faça mais Exatamente. sentido. Mas diria que o mais importante é isso mesmo, é olharmos para os resultados. Ok, estou a utilizar estas tecnologias para monitorização de dados. Isto está a surtir efeitos positivos ou negativos na minha vida? E agir de acordo com isso. Está a gerar ansiedade, então se calhar eu preciso de remover isto. Está-me a gerar motivação, está super leve o processo, não está a interferir com nada. Nice, No continua. fundo, isto Não é? é conexão connosco mesmos, é de nós percebermos, em vez de estarmos só a fazer o que toda a gente está a fazer e agora toda a gente tem este relógio, portanto também vou comprar, é percebermos para nós aquilo que faz sentido. E isto é também conexão connosco mesmos, é perceber se está a fazer sentido e se está a ajudar, ótimo, porque é o objetivo. Se já não está a fazer assim tanto sentido, então também colocar de lado porque nós somos mais importantes do que o relógio, não é? Pensarmos por nós próprios, né? E não seguirmos tendências como nós fizemos aqui com o chocolate do Dubai. Pois. Mas claramente não deu certo. Não deu certo, é. Sim. É isso. E era isto que tínhamos por hoje. Eu espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Deixem-nos um comentáriozinho, já sabem que é a minha notificação preferida de ser recebida. Digam se gostam da nossa sala de jantar e se gostaram deste episódio. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8. Tem na descrição deste episódio os links para as nossas redes sociais, para agendarem também a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa. E é isso. Até lá!